Muito bom dia, sábado por aqui. E aí, também sábado? Claro, nosso programa está apenas começando. Então seja muito bem-vindo ao Em Dia, porque através do Em Dia, minha senhora, minha amiga, você vai estar em dia com você. E claro que falando em dia com você, eu vou começar com esse quadro que eu amo. São consultas free. E então, bora pro Bom Dia Saúde de hoje. Você faz alguma atividade física? Você tem uma alimentação saudável? Tem o sono regulado? Não tem? Então, como que você quer chegar até os seus 80, 90 anos? Eu trouxe a doutora Marielle Regadas e ela conta tudo para vocês. E olha que o Bom Dia Saúde trouxe ela, nossa mais nova colunista, doutora Marielle Regadas. E olha que vou dizer para vocês que a questão da especialidade que ela traz para a gente aqui no Em Dia é de trazer aí pensamentos sobre sua alimentação, a questão da longevidade, que hoje nós atuamos aí com mulheres com 80, 90 anos extremamente lúcidas. E olha que a 80, 90 anos de hoje é a de 50 anteriormente. Mas para que isso aconteça, eu trouxe ela aqui para contar. Tudo vamos bem? Que vamos. Seja bem-vinda, viu, doutora Obrigada. Marielle? Na verdade, a questão da longevidade hoje está super em alta falar essa palavra, mas também temos que alinhar isso para a vida. Sim. Né? E o que na verdade é exatamente a longevidade saudável, né? Quando que a gente entende que não é só viver mais, e sim também viver melhor. É exatamente isso, né? A longevidade saudável é exatamente isso, não é viver mais. Porque viver mais, a gente sabe, todos nós vamos envelhecer, Sim. Vamos dizer assim, né? Envelhecer todos nós vamos. Agora, envelhecer com saúde é uma decisão nossa. Isso aí a gente vai ter que decidir o que é que a gente vai querer. Sim. Se é simplesmente envelhecer, se a gente envelhecer bem. A longevidade saudável é exatamente isso. É envelhecer com qualidade, porque envelhecer. Agora, saúde é que é a grande diferença, porque eu acho que todo mundo quer envelhecer podendo viajar, podendo ter sua individualidade, podendo fazer suas atividades do dia a dia como fazia antes, porque eu acho que isso é que é a beleza do envelhecer, né? A gente envelhecer bem, né? Porque assim, for para envelhecer sem estar bem, não tem a mesma graça. Não. Né? Então, a longevidade saudável é exatamente isso. É a gente envelhecer com qualidade. E para isso, a gente tem que tomar hábitos mais saudáveis, que disparem cascatas da longevidade saudável. Porque a longevidade saudável, gente, a gente sabe hoje que não é genética, é um estilo de vida. Total. E me fala uma coisa, doutora Marielle, por que nós hoje estamos vivendo mais? Isso tem a ver a questão de qualidade de vida? Essa é exatamente isso. Nós estamos todos vivendo mais, de fato. Nossa expectativa de vida tem aumentado. Bastante. Hoje você vê pessoas com 110 anos e lúcidos, viu? Mas a grande questão é, a gente hoje tá vivendo mais, porém sem qualidade. Entende? Muita gente hoje vive mais, mas com doenças crônicas, com doenças degenerativas. Hoje a gente vive aí um boom de doenças autoimunes, diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, câncer, enfim, uma série de doenças, né? Então, assim, essa é exatamente a grande diferença. Sim. É a longevidade, beleza, mas okay. O que é a longevidade saudável? É exatamente isso, é você viver mais, porém, com saúde, é o que a gente quer. E porque só para envelhecer sem isso não tem sentido. Não tem. E essa questão, né? Quais são, então, os principais pilares para a gente chegar a ter essa questão da longevidade numa linha de qualidade de vida, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, a longevidade é um estilo de vida. Tá. Na verdade, ela começa por aí. Existem várias coisas. Hoje a medicina, ela anda muito para uma medicina de precisão. Hoje a gente sabe também, todo mundo sabe que assim, os pilares da longevidade é o exercício físico, a alimentação saudável, um sono reparador, gerenciamento de estresse, dentre outras coisas. Isso todo mundo já sabe. A gente não precisa nem se prolongar tanto aqui, que a gente vai falar até um pouquinho mais mais na frente. Mas eu acho que o que a gente tem que ver muito aqui é que a medicina hoje está andando realmente para uma medicina de mais precisão,
de forma que a gente hoje consegue, através de marcadores genéticos, marcadores de telômeros, a gente consegue avaliar e dar um melhor segmento para essa longevidade dos pacientes. E isso é o que vai trazer aí como um boom muito grande. Hoje a gente tem inúmeras medicinas hoje regenerativas, né? Que trazem tratamentos regenerativos aí desde células-tronco, que está hoje ainda em experimento aí, não está efetivamente como tratamento. Sim. Ainda está sendo liberado efetivamente, mas vem aí com um potencial gigantesco para a gente trabalhar doenças degenerativas, melhorar as células da gente, porque quando a gente fala em longevidade, a gente fala em células, fala em mitocôndria. Mitocôndria. Telômeros, né? Então, assim, quando a gente quer rejuvenescer, a gente quer ter uma longevidade, a gente precisa trabalhar a nossa parte celular. A gente precisa trabalhar nossas células e melhorar elas, rejuvenescer elas. Aí é onde está realmente o segredo da longevidade saudável. E me fala uma coisa, essa questão do segredo, é possível, doutora Marielle, nós envelhecermos, por exemplo, a termos libido ativo, né? Mente afiada, até com 90 anos? Com certeza, eu sou a prova viva disso. Eu tenho vários pacientes hoje no consultório que são desse jeito, mulheres, inclusive, de 90 anos, são CEO de empresas totalmente ativas, que se você olhar para ela... Sério? Se você olhar, você nem diz que ela tem 90 anos, né, gente? Então, assim, isso é totalmente possível, desde que a pessoa tenha hábitos de vida bem feito, acompanhamento dessa saúde celular, como eu tô falando, e assim, e esse estilo de vida todo balanceado e esse acompanhamento realmente Sim. bem feito. Mas isso é totalmente possível. Intestino é importantíssimo nesse processo. A parte hormonal para a mulher é importantíssima. Infelizmente, a reposição hormonal não é para todo mundo, não é para toda mulher. Existem algumas contraindicações que são importantes. A gente tem que fazer com tudo com cuidado. Sim. Mas é importantíssimo. Mulher é hormônio também. Então, assim, a reposição hormonal é importantíssima para a mulher. Então, isso a gente sente. E tá tudo ali ligado. Tá tudo interligado. Então, assim, são várias coisas, várias cascatas aí que desencadeiam para que a mulher melhore tanto a parte cognitiva, né? E que tudo isso tem impacto na questão da longevidade, né? E aí consiga naturalmente ter uma longevidade mais saudável. E eu falo para a mulher, mas também para o homem. Claro que da mesma maneira. E me fala uma coisa, assim, eu adoro falar sobre até mesmo esses cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, com a nossa vida, né, em si. Hoje, qual que é o maior mito que você já ouviu falar sobre a questão de quebrar essas regras aí sobre o envelhecimento? Olha, acho que o maior mito de todos é aquela questão aquela imagem que a gente tem daquele velhinho de bengala andando, né? Aquela coisa, se você pensa em idoso, você já pensa nessa imagem. Né? Sim, com o velhinho. Daquele velhinho andando de bengala, aquele passinho curto. E, gente, isso é um mito, né? Hoje em dia isso não existe mais. Eu acho que, assim, e é aí onde entra muito o exercício físico, eu falo isso muito para meus pacientes. O fato de a gente, às vezes, o idoso caminhar devagar, isso é falta de musculatura. É onde entra, por exemplo, o exercício físico, que é fundamental para a longevidade. O exercício físico, ele ativa várias coisas da longevidade, várias cascatas aí que desencadeiam, é anti-inflamatório, enfim. Tem inúmeros benefícios, sem falar na parte muscular, né? Que melhora muito. Então, assim, eu acho que o maior mito é esse. Eu acho que é você ver essa imagem e achar que você vai envelhecer desse jeito. Isso é um mito. Você não precisa envelhecer assim. Né? A gente pode envelhecer de mochila nas costas e tênis, como se tivesse 40 anos. Isso só depende de você. Olha, então eu quero que você aí de casa me diga lá nas redes sociais como que você quer envelhecer, tá? Porque depois eu vou ter uma conversa com a doutora Marielle, hein? Então, eu acho isso muito importante. Como você quer se ver daqui 40, daqui 20, 30 anos, né? Então, tem um peso aí. Aí são escolhas, é a pergunta que a gente tem que fazer. Sim. Como é que a gente quer envelhecer? E o que é que eu preciso fazer para eu chegar lá, né? Sim. E são essas mudanças, isso não tem idade para fazer essas mudanças, quanto mais cedo, melhor, né? Então, bora. Para a gente poder conseguir
fazer efetivamente conseguir chegar lá da forma que a gente quer chegar. Sim, você está em casa assistindo, você já pode começar amanhã a criar hábitos saudáveis, fazer um exercício, pode ser uma caminhada, né, doutora Maria? Totalmente, com 10 certeza. minutinhos, 15 minutinhos. Já vai ajudando. Já vai, Mas né, a dar um musculação ajuda muito também, Sim. é importantíssimo. Mas quem não tem hábito, gente, vai começando com alguma coisa e já é melhor do que ficar parado, sem dúvida com nenhuma. certeza. Olha, pilares da longevidade: alimentar bem, exercício físico e sono reparador. Essas são as 3 coisas mais importantes para quem quer envelhecer bem. Então, Fica a dica. então, Flávia, tô brincando. Olha, quero agradecer a sua presença hoje aqui no Em Dia e quero convidar você para o próximo programa. Nós acabamos de falar sobre essas questões dos hábitos saudáveis. Então, como fazer para ter hábitos saudáveis? Então, eu gostaria que você falasse. Um dos casos mais frequentes durante climatério e menopausa que acontecem com as mulheres é o ressecamento íntimo. Então, eu trouxe a doutora Maria Roberta Bali para falarmos desse assunto, para que você esteja em dia com a sua saúde. Tudo bem, doutora Maria Roberta? Oi, Flávia, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e Que agradecer linda. a você pelo convite. Obrigada. É uma honra te receber aqui na nossa casinha, né? Obrigada. E hoje nosso assunto é sobre ressecamento íntimo. E eu acho Exatamente. muito legal nós falarmos, porque, pelo que eu entendo, assim, deve-se ter muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Com certeza. E assim, basicamente, todas nós mulheres, uma hora, a Vai gente passar por isso. vai passar por isso. E a gente precisa tratar, né? As mulheres precisam entender a importância que a gente tem que tratar, diagnosticar e prevenir que isso aconteça. E por que a gente, nós, principalmente mulheres, né, devemos nos preocupar principalmente com essa parte do ressecamento íntimo? Tá. O ressecamento íntimo, ele pode, assim, ser causado pela fase do climatério e da menopausa, que, obviamente, todas nós vamos passar por isso, né? Ou se a paciente, por exemplo, tem alguma doença do colágeno, né? Tem algum fator para ter um ressecamento maior, alguma disfunção até de glândula, enfim. E por que a gente tem que tratar? Primeiro, qualidade de vida da mulher, né? Não tenho dúvidas de que todas as mulheres que têm esse ressecamento da região vaginal têm um prejuízo importante da qualidade de vida, tá? Por quê? Porque a paciente vai ter uma dificuldade muito grande de ter relação, né? E ela acaba até evitando relação. Com o parceiro, né? O parceiro, Isso. né? E muitas vezes nem é porque ela não gosta ou não quer ter relação. É porque ela sente dor. É porque ela, né, não quer um desconforto. Isso. Machuca. E acaba, assim, a mulher acaba tendo problemas às vezes, né, com a parceria. Sim, sim. Segundo, que é um fator de risco pra gente ter perda de urina no futuro. Então, o ressecamento, as mulheres precisam entender que tem que tratar, porque pode é um fator dar uma de incontinência risco. urinária, Pode. Na verdade, piorar aquilo, né? Tá. E pode sim, a falta do estrogênio, do colágeno, é um fator de risco muito importante para incontinência urinária. Sim. Né? O fechamento do canal vaginal, né? Aquilo vai ficando tão ressecado, que acaba que estreita, fecha, né? Nossa. E, assim, futuramente, a falta de colágeno, de estrogênio ali da região, é um fator de risco para as doenças que a gente chama de líquen, que são as doenças da vulva, e que, se a gente não tratar também, é um fator de risco para o câncer de vulva. Então, assim, tem que tratar. Eu falo que todas as mulheres têm que tratar. Agora, doutora Maria Roberta, me fala uma coisa. Existe uma idade, assim, que você fala, olha, já pode começar, de repente, prevenir, ou que já inicia um tratamento? Qual idade pode iniciar, por exemplo, acontecer o ressecamento vaginal? Tá. Geralmente em torno dos 50 anos, né? As mulheres que já estão ali começando a ter tá no climatério, começa com alguns sintomas, eu já entro com tratamento, porque o que acontece? Uma vez que ele já está instalado, a gente não consegue, às vezes, voltar para o que era antes. Ok. Então, você consegue evitar a progressão, né? A piora do quadro.
Então, quando ela já tá com aqueles sintomas, eu já entro com tratamento, muitas vezes baseado em estrogênio tópico, enfim. Mas, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama, Ok. que algumas, infelizmente, muito jovens, Sim. acabam sendo diagnosticadas e usam um bloqueio hormonal muito importante, né? Elas apresentam um ressecamento vaginal absurdo, porque quanto mais nova a paciente mais ela sente, né? Você bloqueia muito rápido o hormônio, Tá. então ela sente muito. Essas pacientes, é muito importante que ela faça um tratamento, obviamente elas não podem usar hormônio, a gente lança a mão de outros tratamentos, mas ela precisa, porque às vezes a paciente nem tem filhos, né? Então como que ela vai ter filhos se nem relação ela consegue ter? Com certeza, porque acaba atrapalhando toda essa Atrapalha questão, toda a qualidade né? de vida da Opa, mulher. sim. Assim, então eu falo que quando ela já chega com essa queixa, a gente não pode simplesmente ignorar, né? Às vezes a paciente chega e fala, eu já fui em 2 ginecologistas, eu falo que eu tô com ressecamento vaginal e ele fala pra mim, não, você é jovem, não tem por que tá assim. Não, você tem que investigar por que que você tá assim, né? Se é uma queixa sua. Lógico. Então a gente tem que tratar. Mas basicamente entre 50 e 55 anos, geralmente é a faixa etária mais acometida. E, por exemplo, dentro desses fatores da parte do ressecamento vaginal, né? Quando que a gente pode iniciar e de que forma esse tratamento? Ele é medicamentoso, ele pode ser com tecnologia laser? Como que é essa questão hoje dos tratamentos? Claro. Para quem está passando até mesmo por essa fase do ressecamento. Sim, claro, a gente tem que dividir, né? Por exemplo, muita gente acha que só fazer a reposição hormonal é suficiente. Eu tô na menopausa, mas eu tô fazendo reposição hormonal, Já não vai preciso voltar usar mais normal. nada. Não, a gente separa, tá? A síndrome geniturinária da menopausa e a reposição hormonal. São coisas diferentes e as pacientes precisam entender isso. O ressecamento, a gente começa tratando se a paciente não tem contraindicações, o estrogênio vaginal, tá? Que é o hormônio que a gente para de produzir na menopausa. E aí, em doses baixas, que só vai agir ali. O estrogênio é extremamente importante para melhorar a flora vaginal. Então, se você não trata, inclusive a mulher pode começar a ter corrimentos de repetição. Tipo, né? uma candidíase, algo do tipo? Isso, porque falta lactobacilo. Nossa! Então, é bem complexo, assim. Gente, eu não imaginava que teria tudo muito isso. complexo. Então, ela pode ter, e inclusive ela faz umas vaginites bem importantes, só pela falta do estrogênio. Então, se você entrar, você já melhora absurdamente. E mulheres que têm essa contraindicação, que não podem usar hormônio, por exemplo, pacientes que já tiveram algum tipo de câncer hormônio dependente, você usa creme à base de água, né? Creme à base de ácido hialurônico. E aí sim ela pode usar bem mais vezes por semana. Sim. E as tecnologias, que hoje em dia elas conseguem, assim, que é o que mais a gente faz no consultório, porque ela consegue melhorar bastante, né? Tentar voltar o que era antes, mais rápido do que os cremes vaginais, né? Hoje em dia a gente tem laser de CO2, laser erbium, laser IEG, inúmeros lasers. E assim, a função é a mesma, né? Tem também microagulhamento. A função é a mesma, todas tentam recuperar o colágeno perdido, né? Então vai melhorar a sustentação da bexiga, vai melhorar a perda urinária da mulher, vai melhorar a sensação de ressecamento, melhora a lubrificação e a paciente vai ter uma melhora de qualidade de vida, que é aquilo que ela não estava tendo. E me fala uma coisa, eu até mesmo recebi uma pergunta aqui no Instagram sobre esse assunto, perguntando como que ela faz para diferenciar se é falta de libido ou se é já do ressecamento vaginal, que é praticamente porque está na menopausa ou porque está passando pelo processo de climatério, que é já do corpo, do organismo, né? Tá. Eu falo que a falta de libido é 90% da queixa das mulheres do consultório, né? Mas às vezes, que nem eu falei, não é só a falta de libido. Primeira coisa que você pergunta para a paciente é se a relação para ela é prazerosa. É prazerosa?
Tudo bem que você às vezes tem uma dificuldade para começar, porque tá cansada, né? Trabalho o dia inteiro, chega em casa esgotada, então às vezes não tem interesse. Mas quando começa, quando faz, é bom? Tá. Ah, não, é bom. Rola, né? Rola, depois Sim. fica ótimo. Ou às vezes ela fala, nossa, não, é péssimo. Tenho Sente muita dor. dor, machuca, muita dor para penetração, sangra. Então aí você já detecta que não é que ela tem falta de libido. Aí já é. Muito provavelmente ela tem um trauma da relação. Sim. Então a gente, às vezes, até pela própria endometriose, né? A paciente sente muita dor. E aí não quer ter relação, então ela acaba tendo uma aversão à relação. E aí, primeiro, a gente trata essa questão. Ok. E vê se ela vai apresentar uma melhora. Tá. E aí, muito provavelmente, a causa não é falta de libido, e sim o trauma da própria relação, e ela acaba tendo um trauma, né? Evitando isso. Olha, é sempre muito importante você, se você estiver passando por esse processo, procurar um especialista para entender, né? Exatamente. Buscar aí um tratamento, se prevenir, quem são as pessoas que buscam aí os conteúdos de prevenções. Tá aí a doutora Maria Roberta Bali. Se você tiver mais alguma outra dúvida, tá aí na sua telinha aí os contatos da doutora Maria Roberta. E olha só, o Bom Dia Saúde está aqui, na linha de frente, eu como uma mamãe e você aí de casa que tem filhos. Nós trouxemos um assunto muito relevante para esse programa. E se você acompanha diariamente, até mesmo a linguagem do seu filho na escola, no dia a dia, sabe que hoje um dos fatores que mais acomete dentro das escolas é o famoso bullying. E eu trouxe Yasmin Berti, doutora Graziele Jurasek, Tânia Araújo e uma mamãe mais que especial, para a gente fechar esse mês das mães. E olha, que eu vou dar um spoiler para vocês. Tem novidade aí, não tem, Yasmin? Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Yasmin Berti e hoje estamos abrindo um programa maravilhoso. Segura meu crachá que eu sou dona, gente. Vocês podem até ter estranhado que a Flávia não estava aqui sentada. Então hoje vai abordar, né, um assunto que não é muito legal, mas que é muito importante para crianças e adolescentes, inclusive para os pais das pessoas. Então hoje eu tô com essas três maravilhosas. Obrigada. Então hoje estou aqui com essas três maravilhosas, a doutora Grazi, a Tânia Araújo e com a Daiane, a mãe da Sô. Se vocês ainda entenderam, ainda a gente vai entrar nessa história. Mas, gente, hoje nesse programa a gente vai falar sobre o assunto que é o bullying, gente, que sempre vocês veem na escola, na rua, até mesmo na internet, gente, em qualquer lugar tem aquela pessoa, né? Então, hoje eu queria falar com a doutora Grazi, que ela faz os procedimentos dentro das orelhinhas, para quem tem orelhas grandes, né? Vamos dizer assim. Então, doutora Grazi, queria perguntar se já chegou um assunto, assim, muito sério no seu consultório de criança que, tipo, não aguentava mais, assim, o bullying, que é muito chato também. Exatamente. Infelizmente, o bullying é uma coisa que existe há muito tempo e está longe de acabar. Então, principalmente nessa fase de criança e adolescente, é aquela fase onde tem as piadinhas e normalmente quem tem as orelhinhas abertas vira alvo dessas piadinhas. E hoje o bullying está cada vez pior, porque se antes era só na hora do recreio, alguma coisa assim, hoje o bullying também está virtual. Então eles fazem nas redes sociais, perfis, fotos, e isso se espalha. E a pessoa que está ali sofrendo do bullying, ela pode ficar com uma autoestima muito abalada. E se tratando de um adolescente que está na construção de quem ele é, da sua autoestima, do próprio ser, isso pode abalar muito e até causar problemas futuros quando ele for adulto. Por isso que tratar esses assuntos quando ainda é criança é super interessante, porque vai deixar o próprio adulto, né, a criança, quando for adulto, uma criança mais confiante, com uma autoestima mais elevado. E muitas pessoas não conhecem ainda o procedimento para arrumar as orelhinhas de abano, mas sem ser cirúrgico. Porque esse é um grande medo das pessoas. Nossa, mas será que eu vou ter que passar por uma cirurgia
E não, hoje a gente tem procedimentos que são mais simples, muito mais acessíveis e que são possíveis para crianças e também adolescentes. E aí, como a Tânia pode complementar, às vezes realizar isso durante a infância pode fazer com que traumas de adultos não aconteçam. Como a doutora Graça tinha falado, estamos aqui com a Tânia Araújo, gente, ela é terapeuta, psicanalista, na verdade. Bom, doutora, eu queria te perguntar como que a gente pode tratar isso, como que a gente pode falar para as crianças, né, como, né, que não ligar, né, mas como elas podem resolver esses problemas com si mesmo, falando, conversando, como que pode isso acontecer? Bom, bom dia, né? Como a doutora falou, o bullying está longe de acabar, né? Acho que a tendência é aumentar. Porque o que acontece? Às vezes a criança também, ela não sente nada do lado externo, que é na escola, alguma coisa. Às vezes, dentro de casa, alguém mesmo tira sarro dela, da orelha, de qualquer outra parte do corpo, e ela começa a olhar para si, começa a perceber esses probleminhas nela. Aí ela acha que todo mundo do lado de fora está observando também. Ou não, né? Ou na escola alguém tira o sarro e brinca, mas o bullying, ele acontece não só da parte física do corpo, né? Tem o bullying da pessoa bater, tem o bullying da criança passar colocar o pé e cair para todo mundo dar risada. Então, assim, a pessoa que pratica o bullying, ela quer, na verdade, pertencer a um grupo ali, ser um líder. E isso vai acontecer sempre, porque essa criança, esse ser também tem questões para resolver dentro de casa. E se a criança ela tem questões dentro de casa, na rua ela precisa ser o líder. E ela começa a praticar e forma o grupinho. Então, a pessoa que pratica o bullying, ela só consegue praticar o bullying porque tem alguém que aplaude o bullying que ela faz. Então, eu acho que quem faz, quem faz, ele é tão cruel quanto quem aplaude. Né? Porque a hora que não tiver mais ninguém aplaudindo, ele perde o palco dele ali, né? O que eu acho ideal? Primeiro é o pai e a mãe sentir e passar essa segurança para os filhos e escutar essas crianças, porque em casa a gente não tem mais, muito difícil, né? O almoço na mesa, aquele momento acolhedor entre os pais antes de dormir, porque a nossa vida, a nossa dinâmica, me coloco vulnerável, está tudo muito corrido. Então a gente faz tudo muito no automático e às vezes essa criança quer conversar e não tem aquele momento de bater um papo gostoso com os pais, porque os pais estão trabalhando, né? A gente vive aí nesse mundo louco trabalhando. Então é sentir mesmo o que essa criança tem de dor, de tristeza, alguma coisa que esteja acontecendo e passar essa segurança, porque a autoestima e a autoconfiança ela vem de dentro de casa. E a pessoa que pratica o bullying, obviamente, são pessoas bonitas, são pessoas de famílias mais estruturadas fisicamente, né? Família doriana, que a gente fala, mas que essa criança ela não tem voz dentro de casa. E aí, até na escola, a gente vê muito isso acontecer. Do pai reclamar de uma criança que sofreu bullying e a mãe da criança que praticou o bullying não ter nenhuma atitude. Não buscar uma ajuda, entender por que essa criança está se comportando dessa maneira, né? Então, é algo que é muito extenso, né? A gente ficaria aqui horas falando sobre o assunto, mas é o bullying na internet. Então, se você tem o seu Instagram lá e você quer falar sobre as suas coisas, tem alguém que vai entrar lá para te criticar. Então, quando um pai autoriza uma criança a ter uma página nas redes sociais, precisa se preocupar muito com isso. Como que ela está mentalmente? Porque ela não vai receber só aplausos, ela vai receber crítica. Ela está pronta para receber crítica? Então, são diversos assuntos. Então, é o bullying da parte física, é o bullying de como a pessoa fala, é alguém que passa e põe o pé para você cair, é um desenho que faz para todo mundo tirar sarro de você, são apelidos horrorosos que colocam nas pessoas. Então, é muito cruel. A gente fala que é cruel, né? Triste, mas o pai e a mãe precisam observar esse sentimento da criança dentro de casa. E agora eu tô aqui com a mãe da So, a Daiane. Gente, pra quem não sabe, a So sofre com bullying por causa das orelhinhas. Então, Daiane, eu queria perguntar como que foi você descobrir que a So tava passando por isso? Como que foi cuidar disso também, né? Como você foi falar pra ela, como que você foi resolver essa situação? Então, a Sofia sofre muito, né? Aí, por causa da orelhinha dela e por causa do glaucoma, ela tem duas coisas, né? Então, isso, as crianças pegavam ela muito pra, vamos dizer assim, pra zoar ela. Porque a dificuldade dela de enxergar e a orelha que é o abano. Então, ela chegava em casa muito triste, chorando, porque a visão dela, ela não tem quase nada de visão.
E ela tem muita dificuldade na escola, e por isso as meninas que são inteligentes, que aprendeu a ler e escrever antes dela, que as meninas que são assim, que tem uma vida diferente da dela, que nunca precisou ir no hospital, que nunca precisou ir no médico, e ela vivia fazendo cirurgias, três cirurgias, vamos dizer assim, por ano. Sim. Então ela tinha muita dificuldade em tudo, né? Desenvolver. Na escola, as meninas pegavam ela e zoavam ela o tempo todo. E ela chegava muito triste, chorava. Ela falava, mãe, será que eu vou me ver bonita? Ela falava um dia assim que ela queria morrer. Porque ela se achava feia. E eu falava, Sofia, você é linda. Você é linda. Sim. Sabe? E aí zoavam muito ela na escola. E não sei se é porque ela estudou numa escola pública, né? Então, assim, eu não sei se é um pouco menos descuidado, né? Eu não sei, gente. Mas, assim, a Sofia sofre muito. Agora, assim, eu já fui muito na diretoria, já resolvi, fui muito lá. E, assim, vamos ver se melhora, né? Se ela, depois, né, de tudo que ela tá passando, a gente reclamar tanto, assim. E nada foi resolvido até agora. Aí eu entrei em contato com a doutora, né? Pra doutora ver se consegue me ajudar com isso. Porque o bullying da orelhinha dela, pra gente poder ver se ela tem um futuro melhor, né? E é muito importante que os pais eles estejam muito abertos para ajudar os filhos, crianças e adolescentes, até adultos, nessa questão. Porque o que eu vejo é que em todas as camadas, não é só na escola pública, infelizmente, mas em escola pública particular ou em clubes, isso é muito comum. E, infelizmente, isso é comum até em casa. Uma vez eu ouvi um pai falando, eu faço uma zoação com meu filho para ele já aprender o que ele vai sofrer lá fora e ele já se acostumar. Só que isso é totalmente errado, porque você tem que ser a pessoa com que ele vai conseguir se abrir. Se nem para você, que é o pai, a mãe, a família, ele conseguir se abrir, falar, nessa pessoa eu posso confiar. Não, se ele achar que você também vai zoar, ele não vai conseguir se abrir com ninguém. Nossa. E esse problema vai passar da fase de adolescência para adulto, isso até ele ficar totalmente com a autoestima minada. Então, é muito importante que os pais fiquem muito atentos e que, sim, ajude os seus filhos a arrumar esse probleminha. E existem formas da gente corrigir. E aí, eu tenho uma surpresa, na verdade, para você, que eu gostaria de convidá-la para você vir aqui no meu consultório, ir lá no meu consultório para a gente realizar o sonho da Sol. Obrigada, doutora. Obrigado, mas que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Ela vai ficar muito feliz, que é um sonho dela, sabe? Assim, por ela poder, sabe, se sentir bonita. Porque ela falou uma vez assim para mim, doutora, que ela queria, se ela perdesse a visão, que ela tem pouco, ela queria muito ver como ela ia ficar. Eu não sei se você já sabe, assim, é difícil para ela. Mas eu sei que ela vendo como ela vai ficar bonita no espelho. Muito obrigada, doutora. Muito bom. Então, a gente vai fazer o Belezinha Revelada com a Sol. Vocês vão conhecer, eu já conheci a Sofia, ela é uma criança abençoada, espetacular, abençoada, e que vocês se inspirem, porque vocês têm que estar do lado do filho de vocês nessa luta contra o bullying. Queríamos todas nós que não existisse o bullying, mas já que isso está um pouco longe, vamos ajudar ali aquela criança, aquele adolescente que você conhece, resolvendo esse problema para eles. Eu e agradeço. Vocês vão ver tudo isso. Então é isso, gente. Agora no Belezinha Revelada, vocês vão conhecer a Sol, uma menina incrível. E agora a gente vai cuidar das orelhinhas dela. Obrigada. Então é isso. Um beijo. A gente até o já próximo se programa. vê. E eu quero trazer agora vocês bem de pertinho para vocês compartilharem esse momento comigo. Eu, Flávia Lombardi, eu estive na clínica da nossa colunista, a doutora Vanessa Pieroni, e fui realizar o procedimento real do laser Lavian. Gente, acompanha aí. E olha só, minha senhora, hoje Bom Dia Saúde tá diferente. Eu estou aqui na região de São Bernardo do Campo e vim conhecer, na verdade, o consultório da doutora Vanessa Pieroni, nossa colunista, e também, sabe aquele tratamento queridinho que falam que dá um glow na nossa pele? O famoso laser Lavian. E olha, raridade eu aparecer sem make por aqui. E hoje tem um motivo, porque eu vou passar pelo procedimento para mostrar para vocês aí de casa se dói, se queima, e eu conto para vocês daqui a pouquinho tudo isso. Mas primeiro, vamos ver se a doutora Vanessa já tá aqui.
Ah, ela está sim. Tudo bem? Tudo, e você? Sempre maravilhosa. Imagina, eu não, você. Então tá bom. Vamos fazer o lavião hoje, né? Vamos Então- fazer o laser labial. Bora acompanhar Bora. esse procedimento comigo, vem. E chegou aquele momento de Flávia Lombardi, consulta free. Bora que hoje que é com a doutora Vanessa Pieroni e nós vamos falar sobre o Lavian, minhas amigas. Vamos saber um pouquinho desse procedimento e tratamento com a mais alta tecnologia que tá um boom aí no mercado, né, doutora? Sim, o laser labial desde que iniciou, nunca mais perdeu o mercado. É um laser maravilhoso, uniformiza muito o tom de pele. Ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele, todos os fototipos. Tira bastante mancha, rugas finas. Ele ajuda muito também nas marcas de acne, para pessoas que têm esse problema. Nossa, é maravilhoso. E hoje, de primeira mão, eu sem make, né? Não, eu não tô acreditando. Ela está sem maquiagem, porque daqui a pouco a gente vai passar aí fazer mais uma limpezinha e anestesiar. A gente passa um anestésico antes, né? E aí, me fala uma coisa, falaram que dói, que arde, que queima. Conta pra mim ou a gente espera passar pelo processo? Olha, já vou adiantar. O laser, ele não dói, mas ele é um feixe de luz, então ele pode dar um ardor. Por isso que a gente passa um anestésico bem potente e na hora do procedimento, a gente vai com um jatinho ali de ar, que daí é sucesso. Então, bora lá, doutora? Vamos lá, vamos provar o Lavian em você, eu tenho certeza que você vai adorar. Então, bora lá, vamos ver se esse trem não dói, não arde, que depois eu conto pra vocês, viu, gente? Flávia, tá tudo pronto? Vamos lá, começar a sua sessão do laser? Bora! Então vamos lá. E aí, me fala, como que foi? Ai, olha, eu acho, na verdade, que o anestésico, ele dá uma aliviada, gente. Ajuda, Queima né? um pouquinho, né? Não sei se tá vermelho, ainda não vi meu rosto, porque ainda falta finalizar. Mas dá uma queimação só, né? Parece que abriu a tampa da marmita. Exatamente. Abriu a pele e agora a gente vai para aquela parte, ó, de colocar os ativos que a gente precisa nessa pele. Tá. Então ela tá com algumas manchinhas, a gente vai com um produtinho específico para essa região e depois fazer toda a região de rosto e pescoço. Então, bora lá, né, gente? Tem que se cuidar. O bom é que esse creme ajuda também a dar uma acalmada na pele. Sim, alivia, né? Alivia. Ai, é uma delícia. Essa parte eu acho que é a melhor, né, gente? Parte da massagem. Ai, que delícia. É muito importante essa parte, porque o laser, ele é um meio de entregar medicamento, como eu tinha dito a vocês. Sim. E essa parte aí dá uma aliviada e tem os benefícios também Tem os que benefícios você... da gente conseguir colocar o medicamento que a sua pele precisa. Se tiver com manchas, a gente coloca um clareador, Tá. rugas, dá pra colocar muitas vitaminas, todas aquelas gotinhas ali, tem um monte de agente rejuvenescedor, Então é tá? personalizado a cada tipo de pele. Pra cada um. Depois disso, doutora Vanessa, quais são os procedimentos que eu tenho que fazer na minha casa? Então, aí durante 5 dias, fazer bastante hidratação, porque a pele resseca, Tá. usar água termal. Legal. E aí, após esses 5 dias, já pode voltar com os cremes normais. Tem gente Tá. que usa vitamina C, tem gente que já faz uso de ácidos ou qualquer outro tipo de rejuvenescedor. Quando E você o mais fala- importante é usar o protetor solar. A partir de amanhã, já protetor direto. Quando você fala da hidratação desses 5 dias, seria cremes específicos ou qualquer tipo de creminho para o rosto?
São cremes regeneradores. Eu entrego para o paciente um kitzinho para ele fazer o uso. Agora, se ele tiver em casa um creme regenerador, também. É esse tipo de creme que tem que ser. Então é isso, gente. E agora, finalizado com sucesso? Só aguardar o prazo para a pele ficar plena. Isso mesmo. Fica glow, né? Fica glow. E é isso aí, gente. Hoje foi o Bom Dia Saúde com a doutora Vanessa Pieroni, nossa colunista. Ó. Gente, nós esperamos Bom Dia Saúde porque é um quadro que nós levamos para vocês informações na saúde, na beleza, na autoestima. E olha, são informações que você leva para a vida. Sempre conhece alguém que está passando por alguma situação de doença ou até mesmo você nas suas prevenções do dia a dia. Então, bora se cuidar, hein, gente? Porque a saúde é o nosso bem mais precioso. Porque sem saúde a gente não vai para lugar nenhum, não é mesmo? E falando em lugar algum, nós estivemos na região de Indaiatuba, mês das mães ainda, e fomos conferir de pertinho. Olha só essas dicas aí para vocês. Minha senhora, gente, mês das mães, e claro que a gente vem buscar conteúdos para você aí que gosta de cuidar ainda mais da sua beleza. E falando em beleza, com mais de 30 anos aqui na região de Indaiatuba, eu apresento a vocês a perfumaria Origami. Estamos aqui com o Alexandre Tawara, que vai falar pra gente sobre esse conceito do origami, que é uma referência aqui na região. Isso mesmo. Nós somos uma perfumaria especializada em cosméticos, produtos para beleza, autocuidado para as mulheres, principalmente para as mulheres. Estamos no mercado há 30 anos. Inclusive, a segunda-feira a gente fez 30 anos. Segunda, Isso, então essa estamos semana. em aniversário, mês de maio. Isso, amanhã, inclusive, também tem o nosso evento de aniversário. Que Com legal! várias promoções, tudo. Então, nós estamos no mercado desde 1995. Começamos com essa unidade aqui da Secap. E em 2012 abrimos nossa segunda unidade. E sempre focando em quê? Focando nos melhores preços e a maior variedade de produtos para nossos clientes. Gente, eu andei aqui nos corredores, é sensacional. Você encontra creme corporal de várias marcas nacionais importados. Olha, produto shampoo para o cabelo, creme hidratante, fora, além de tudo isso, um espaço maravilhoso para a gente cuidar da nossa cara linda, as maquiagens, né, Alexandre? Com certeza. E eu queria que você passasse, são 2 unidades aqui, né? Isso, 2 unidades. Essa aqui fica próximo ao Banco Bradesco. Qual que é o endereço Isso. aqui? Aqui é a Avenida Geraldo Hackmann, 452, no calçadão da Secap. E a outra unidade A outra unidade fica lá no centro, na rua Cerqueira César 934. que tá aparecendo aí pra você na sua telinha. E tem um arroba aqui, Instagram, qual é? @origami.cosméticos. Então, gente, há 30 anos cuidando da sua beleza, Origami Cosméticos, só vem. Mês das Mães e você tem que acertar no presente. E olha, já falando em presente, olha que chique, chiquíssimo, esse blazer em alfaiataria, com forro. Gente, quanta elegância, não é mesmo? Mas se você quer saber ainda mais das tendências, olha só quem tá aqui, Elidiane, na linha de frente, daí Amor. Tudo bem, amor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, eu quero que você me conte essas tendências em tons terrosos, borro. Conta pra gente. Olha que elegância, essa cor que está super em alta, que é o Mocha Mousse. Ele é composto pela blusa, com a modelagem impecável, as saias de botões. E aqui, para ficar mais elegante, uma camisa em linho, né? Linho é clássico também, atemporal. Olha o charme dessa gola, que também vem super em alta. Essa parte artesanal, estilo crochê. Tem um look dele montado, que ficou uma perfeição. Os tons terrosos, né? O linho também, que já é um tecido mais elegante, para quem gosta de um estilo mais despojado, soltinho, já na manguinha longa. Tem variações de cores dele. Gosto de trabalhar muito com essas linhas, fibras naturais, que é o linho. Esse já é um modelo tubinho, com a manguinha, todo forrado. Cores também neutras, que você consegue usar depois no verão. Esse é o modelo mullet, lindíssimo. Que elegância.
Você viu? Peças exclusivas aqui da Amor. Sou bem seletiva na hora das escolhas, gosto de modelagens e tecidos em alta qualidade. Então, quando você provar, você vai sentir essa diferença. Então, bora passar o endereço dessa loja maravilhosa, porque eu preciso ir embora, amiga, senão eu vou comprar tudo aqui nessa loja. Pode levar tudo, eu deixo. Olha que eu vou ter que trabalhar bastante, viu, Indaiatuba? Com certeza, só vim que tem. Qual que é o endereço aqui? Aqui nós localizamos na Aurélio Garlete, número 399. A rua no Google Maps vai dar nessa travessa, mas para ficar fácil a localização, é em frente ao Parque Ecológico, que não tem erro. Então é fácil acesso. Fácil, muito fácil. Gente, o Parque Ecológico aqui cruza a cidade. Não tem erro, então repete o endereço novamente. Aurélio Garlete, número 399. E em frente nós temos estacionamento exclusivo para clientes. Gente, elegância e muito bom gosto. É amor, né, É amiga? amor, só vem. Gente, olha só, uma beleza acessível dessa eu queria pra vida, não é mesmo? Tudo R$10. Então, bora elevar a sua autoestima e passar aquele batonzinho e dar um sorriso na cara da sociedade. Hoje nós estamos aqui no Shopping de Indaiatuba. Eu tô aqui na loja Além da Make com a Aquila. Tudo bem, Aquila? Tudo bem. Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma variedade de produtos incríveis. Você que gosta de make, produtos pro corpo, fazer aquela skincare, aqui é o lugar certo. Aqui os preços deles são imperdíveis, de R$ 4,99 até R$10. É isso mesmo, Aquila? Isso mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da história da Linda Make. A história da Linda Make, vamos lá. Nós começamos com um pequeno quiosque no shopping de Hortolândia e logo em seguida a gente alcançou nossa primeira loja no shopping Buriti, em Mogi Guaçu, causando um grande impacto no comércio varejista. Hoje nós estamos com mais de 30 lojas em São Paulo e nas principais cidades de São Paulo. Qual que é o impacto que vocês trazem no mercado? Assim, você falou que trouxe aí, né, deu uma mudança no meio varejista. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, o impacto foi assim, né, o shopping é um lugar que geralmente a gente vai passear e tem muitas coisas caras. Então, a gente trouxe uma beleza acessível para o público feminino. O pessoal já vai dando aquele passeio, já vê, nossa. já olha, já quer, já fala, entra, mas é tudo R$10 mesmo? Gente, sim, tudo R$10. Que não for 10 é 5. É a nossa beleza acessível. Ó, esse daqui é o mousse, tá? Ele é pra limpeza facial, ele sai em espuma, ó. Você aperta, ele sai em espuma. Aí a gente tem aqui também um olhinho hidratante. Esse olhinho, ele dá pra você usar pra remover sua maquiagem à noite e também deixar no rosto. Ou você que faz uma faxina em casa, quer passar um hidratante no rosto enquanto tá fazendo a faxina, gente, esse olhinho é ótimo. Sensacional. Temos também o batom, que é o nosso carro forte aqui, o da Max Love, dura 24 horas, tá? Então, assim, pode ficar tranquila, sair que ele esfoliante, gente. Maravilhoso. Tô sabendo desse esfoliante. Isso mesmo. Iluminador, rímel, base, tudo mais. A gente trabalha com todos esses produtos. Uma loja completa, né, com preços maravilhosos, incríveis. E a gente não pode deixar, né, de dar aquela passadinha aqui na Lei da Make, aqui na região de Indaiatuba. E não só em Indaiatuba, né? Como ela mesma mencionou, são mais de 30 lojas para vocês adquirir e ficar ainda mais bela, montando o seu kitzinho. É isso mesmo? Vem pra Além da Make. Vem pra Além da Make. Eu já garanti o meu aqui. Olha, eu adorei fazer essas matérias em Indaiatuba. Origami Perfumaria e Amor com looks incríveis. Eu me apaixonei por essa loja. E sem contar com essa beleza acessível de R$10, gente. Olha, para você ficar ainda mais linda com a Além da Make. Gente, chegou aquele momento, né, de finalizarmos o nosso programa. Eu espero que você esteja em dia com você, em dia com a sua saúde sempre. Quero desejar a você uma semana de muita luz, muitas alegrias e muito amor no seu coração. Eu agradeço a sua audiência mais que especial. Eu vou ficando por aqui e espero vocês até sábado que vem. Um beijo. Tchau, gente!